Esperar mais 2 minutinhos o pessoal ir entrando e a gente já começa a nossa aula, tá, pessoal? O nosso salário é 1.700 e pouco, 1.800, aí quando está 400 mil. Então subiu 200 pila. Puxa, será de 1.800 e pouco. Bom, vamos começar então, pessoal. Falamos um pouquinho como é que vai ser a disciplina na aula passada, então na aula de ontem, e hoje a gente vai entrar então em elementos de fixação, tá? Hoje a gente vai dar um foco maior na parte de parafusos, como eles são selecionados, como é que eles são classificados, tá? E na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre... Deixa eu aceitar o padrão aqui. Um pouquinho sobre cálculo de parafusos, certo? Vou espelhar minha tela aqui para vocês acompanharem comigo. Boa noite. Oi, tem um áudio. Desculpa o atraso aí. Sem problemas. Tem um áudio comigo. Por favor, desliguem o áudio que tá alto aí. É o meu. Vou desligar agora. Tá, sem problema. Acho que não. Tá. Bom, então tá, pessoal. Vamos falar de parafusos hoje, como eles são classificados, para a gente poder ver um pouquinho sobre cálculos de parafusos mais adiante. Deixa eu só aceitar os colegas que estão entrando aqui. Bom, o que são as roscas de um parafuso para a gente primeiro entender, né? Como que é o princípio de funcionamento deles, né? Tanto quando a gente usa como elemento de fixação, como elemento transmissor de movimento também, né? Nós temos as roscas. A rosca é um conjunto, né, de filetes em torno de uma superfície cilíndrica, tá? Ela tem padrão, ela tem tamanhos pré-definidos para serem classificados como de precisão ou não, tá? As roscas podem ser internas ou externas. As internas são aquelas que se encontram, né, na parte interior ali da porca, enquanto as roscas externas são aquelas que a gente encontra, né, no corpo do parafuso. Bom, as roscas são quem permitem, de fato, a união da montagem e desmontagem entre peças, né? Permite também o movimento, quando a gente utiliza, por exemplo, o parafuso como elemento de transmissão de movimento, ele também permite, né, um movimento controlado e preciso.
eu tenho alguns tipos de roscas, né? E cada um dos tipos de roscas tem uma aplicação diferente. Então, vamos falar um pouquinho dos diferentes tipos, tá? Aqui do lado, na primeira coluna, nós temos os perfis, como visualmente são essas roscas, e do lado a gente tem a aplicação de cada uma delas, tá? Nós temos o perfil triangular. Esse é o mais comum, tá? A maioria dos parafusos, por exemplo, tem um perfil triangular, tá? Pessoal, me desculpe a minha voz, que eu tô meio rouca, meio fanha, meio tudo hoje. Se ficar muito difícil de entender, vocês me avisem. Esse padrão triangular é o mais comum, tá? É o que a gente encontra normalmente em parafusos e porcas de fixação na união entre peças, tá? Todas as diferentes aplicações de parafusos e porcas, a gente consegue utilizar esse tipo de perfil. Deixa o Rogério entrar. Nós temos também o perfil trapezoidal, tá? Que é aquele que na parte superior ali, na parte inferior, ele é reto, né? Ele é retilíneo. Qual então o intuito de eu ter um parafuso sem o canto vivo da rosca, digamos assim? Esses são os parafusos que transmitem movimento suave e uniforme. Como não tem essa ponta aqui, tá? Na verdade, eu tenho um espaçamento maior entre os meus picos, né? E também entre os meus vales. O que são os meus picos, né? São as partes mais altas das roscas. E os pontos inferiores são os meus vales. Com essa maior distância entre os picos e entre os vales, eu consigo ter um controle maior no deslocamento, né? Os parafusos de precisão, os fusos, por exemplo, normalmente eles são trapezoidais, né? Então, a partir do passo, o que é o passo? É a distância entre uma rosca e outra, né? Entre um filete e outro. Eu consigo acompanhar perfeitamente o deslocamento. A cada giro completo do parafuso, eu vou ter um deslocamento de tantos milímetros, por exemplo. Tem o perfil redondo também, tá? Eu utilizo ele em parafusos de grandes diâmetros, sujeitos a grandes esforços. Por que os que têm perfil arredondado eu utilizo em grandes elementos, né? Ou aplicações que exigem muito esforço. Justamente porque quando eu tenho campos vivos, eu tenho concentração de tensão, né? Nesses cantos. Eu tenho uma fragilidade maior do meu componente quando eu tenho arestas vivos, né? Como, por exemplo, a triangular. Então, dependendo do esforço, ou daqui a pouco se eu tenho impacto, é muito mais fácil de romper, né, uma rosca triangular do que uma redonda. Justamente é para inibir as arestas vivas ali, podem danificar dependendo do esforço ou dependendo do dano. Então, todo tipo de peça, isso não serve só nos parafusos, tá, gente? Mecanicamente falando, meu intuito de arredondamento das partes normalmente é para deixar que aquela extremidade seja tão frágil, tá? Todos os cantos promovem ali uma concentração de tensão e uma facilidade de ruptura naquela parte ali, tá? Então, utilizo os redondos quando eu vou trabalhar com grandes esforços ou parafusos muito grandes. Bom, tenho também o quadrado, tá? São parafusos que sofrem grandes esforços e choques, tá? Qual é o diferencial do redondo para o quadrado, né? O redondo, ele vai aguentar grandes esforços, maiores que os quadrados, inclusive, tá? Só que quando eu recebo choques, por exemplo, eu tenho um pequeno problema ali no redondo. Como ele é arredondado, né? Eu tenho uma facilidade maior do escape da rosca inferior escapar ali da rosca superior, né? Como se ela fosse correr, dependendo do choque. No quadrado, devido à geometria aqui, ó, o encaixe é muito mais perfeito, né? Então, eu acabo não tendo a chance do parafuso correr devido ao choque, tá? Esse é um lado positivo desse tipo de perfil. O lado negativo é justamente que eu tenho, né,
pequenos campos vivos, né? Então, é um equilíbrio ali entre choques e esforços. Quando eu não tenho um choque, que é o impacto, ou uma máquina que vibra muito, por exemplo, quando eu não tenho a vibração ou batidas, mas tenho grandes esforços, eu opto pelo redondo. Ele é mais garantido. Mas se eu tenho a possibilidade de impactos, eu tenho que pensar nessa possibilidade de correr, então. Tenho também ali, tem alguns outros tipos bem específicos, tá? Mas como a gente está vendo muitos componentes, a gente vai ver sempre os principais. Eles são cerca de 80% a 90% do mercado. Aí, claro, que em aplicações muito específicas eu vou ter outro tipo, tá? Mas, em geral, são esses perfis aqui. Tem o perfil ali, rosca dente de serra, tá? Para que serve esse tipo de perfil? São parafusos que exercem grandes esforços, mas em um sentido só, tá? Também por causa da geometria, ó, não tem a possibilidade do movimento voltar, né? Ele tem uma facilidade para um sentido, devido aqui à geometria, ó, quando ele vai dessa figura que a gente consegue olhar. Quando a gente está correndo da nossa esquerda para a nossa direita, ele tem uma facilidade, ó, porque ele tem um perfil arredondado aqui. Mas no sentido da direita para a esquerda, ele tem uma dificuldade, tá? Tanto pelo arredondamento aqui, quanto pela inclinação. Então, ele permite esforço em um único sentido, tá? Um exemplo, por exemplo, os macacos de catraca, tá? Vai se dar no banheiro também. Sobre o sentido, tá, de direção das roscas. Dependendo da inclinação dos filetes em relação ao eixo do parafuso, as roscas ainda podem ser ou direitas ou esquerdas, né? E podem ter os dois sentidos também. Na rosca direita, que a gente chama de rosca direita, o filete, tá, ele sobe da direita para a esquerda, tá? Como tá ali na figura. E a rosca esquerda, o filete sobe da esquerda para a direita, tá? O que vai definir, então, o sentido de aperto do parafuso, se ele é esquerda ou se é direita. Normalmente, nós temos um padrão, tá? Mas ele pode ser configurado de outra maneira. Vem, Belinha, sai daí, Belinha, que Sobre a nojo. nomenclatura, então, das roscas, tá? Independente da aplicação, as roscas têm os mesmos elementos, tá? Tem elementos que todas precisam ter e valores específicos para isso, tá? Variando apenas o formato e a dimensão, tá? Quais são algumas dimensões? Aqui eu trouxe todas, tá? Todos os elementos, dados que eu posso ter de um parafuso, tá? E vou falando para vocês quais são os principais. Bom, um dos principais é o passo, tá? Representado pela letra P aqui. O passo, gente, é a diferença, né? A distância ali entre ou dois picos ou dois vales, tá? Podemos dizer que é a distância entre a ponta ali de duas roscas. Se eu estou utilizando o parafuso como elemento de transmissão de movimento, tá? Esse dado é importantíssimo. Sempre que eu girar um parafuso, fazer um giro completo, quanto que ele vai andar de deslocamento, né? Quanto ele vai, se no caso a gente está colocando dentro de uma peça, quanto ele vai entrar nessa peça? Se a gente promover o giro total de um parafuso, ele vai andar exatamente a distância de um passo. Pode ser 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, vai depender, né, da configuração do parafuso. Mas a gente consegue prever com muita certeza o deslocamento dele através do passo. Tem, por exemplo, o diâmetro externo, tá? Que é o diâmetro maior do parafuso. Tem o diâmetro interno, que é o diâmetro menor ali do parafuso, seria de um vale até outro vale, né? E tem o diâmetro do flanco. O que é o diâmetro do flanco? Tá? É o diâmetro que passa pelo meio de uma onda, tá? A gente tem aqui a onda do parafuso. Vou dar um zoom aqui para vocês verem, tá? Que é a rosca. De pico a pico, eu tenho diâmetro externo. De vale a vale, eu tenho diâmetro interno. E uma cota que passa no meio, né, entre
o vale e o pico, eu tenho o diâmetro do flanco, tá? Normalmente, o que a gente mais utiliza é diâmetro interno, diâmetro externo, tanto do parafuso quanto na rosca, tá? A gente vai ver isso em outra disciplina mais adiante, tá, gente? Nomenclaturas de elementos, tá? Tem alguns elementos que seguem padrão, então já é legal a gente conversar sobre isso. Por exemplo, sempre que eu tenho um acoplamento, né, eu tenho o quê? Um eixo e um furo. Um parafuso e uma rosca é um tipo de acoplamento, né? Seja de fixação, mas é um tipo de acoplamento. Tem vários acoplamentos. Nesse caso, o eixo se chama parafuso e o furo se chama rosca, mas não deixa de ser um acoplamento, tá? Os meus dados do eixo, ou nesse caso no parafuso, tá? Sempre vem em letra minúscula, tá? Caso vocês queiram ver a especificação de algum material, os dados do manual de algum elemento, tá? Sempre vai vir dados de diâmetros em letra minúscula e sempre vai vir dados em diâmetro de letra maiúscula. Isso segue um padrão, tá? Sempre que eu tenho um eixo ou um parafuso, tá? Ou seja, aquele elemento que tem um corpo alongado e uma rosca externa, tá? Isso é chamado de eixo. Sempre vai vir com a letra minúscula. Enquanto aqueles, tá? Que tem o orifício, nesse caso a porca, que tem o furo, sempre vai vir com dados de letra maiúscula, tá? Isso serve também para seleção de parafusos e porcas, de eixos e furos, tá? Isso é pelas normas da BNT, então tem que vir sempre assim. Continuando, então, temos o ângulo do filete, tá? Que é a inclinação entre uma rosca e outra, tá? Esse ângulo alfa aqui. Temos F, que é o fundo do filete, ó. É a distância aqui do fundo do filete. Tenho o ângulo de hélice, tá? Que é a distância entre o meio da rosca e um pico. Tenho o valor da crista, tá? Que é essa distância aqui, ó, da crista do meu filete. Diâmetro do fundo da porca, diâmetro do fundo da porca maior, diâmetro menor, tá? Quais são os principais dados sempre quando vêm especificados, tá? O diâmetro externo e interno do parafuso, o diâmetro externo e interno do furo, tá? São os dados principais. Junto a eles, que outro dado também é muito importante? O passo, tá? E a altura do filete. Vou dar um zoom aqui para vocês verem, tá? O que é a altura do filete, gente? É a distância aqui entre o pico e o vale. É essa altura aqui, ó. Tanto quando eu tenho um acoplamento perfeito, a altura do filete do parafuso vai ser igual à altura do filete da porca, tá? Essa altura é a mesma. Mas o que influencia a seleção, né? Na seleção de um parafuso, a altura do filete? A capacidade de fixação do meu elemento, tá? Quando eu estou trabalhando com cargas muito altas, ou seja, muito peso, tá, gente? Eu tenho que trabalhar não só... Eu fico dobrando aqui porque não enxerga. Eu tenho que trabalhar não só com parafusos muito grandes. O tamanho do parafuso, visualmente, assim, não é o que influencia se ele é capaz de aguentar determinado esforço ou determinada carga, e sim as especificações de cada um deles, tá? Não adianta eu comprar um parafuso gigante, tá? E a altura do filete dele não tá adequada ao esforço, né? A altura do filete ali vai influenciar diretamente na capacidade, né, que a porca tem de fixar o parafuso. Então, o parafuso pode ser muito grande, mas se essa altura for pequenininha, tá? E eu colocar sobre ele uma alta carga, existe a possibilidade, né? Ou dele romper, ou dele simplesmente correr.
aquele filete não aguentar a carga que eu estou impondo a ele. Então, muito mais importante algumas características do que o tamanho propriamente dito. Daqui a pouco um parafuso bem menor, mas com uma altura do filete maior, tá? Aguentaria uma carga mais alta. O tipo de perfil também influencia na carga. E nós vimos todos os perfis, triangulares, redondo, quadrado, trapezoidal. Existem alguns tipos de rosca, tá, gente? A rosca mais comum, que é a que a gente vê, é chamada de rosca métrica, tá? Nós vamos falar bastante sobre ela. Mas também é bem comum a rosca de Whitworth, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre ela. E tenho também a rosca americana. Aí segue outra especificação. Bom, para o nosso estudo, nós vamos focar na rosca métrica e na rosca Whitworth, tá? Que são as mais utilizadas, pelo menos aqui no Brasil. Essa aqui é uma imagem parecida com aquela que nós vimos, tá? Só que eu tenho o acoplamento ali da rosca do parafuso com a rosca da porca para a gente enxergar alguns dados maiores, tá? Então, por que é muito importante a altura do filete e o passo, tá? Porque esses dois valores são o que determinam o acoplamento ali do parafuso com a porca. Com essa figura a gente consegue ver consegue ver melhor, na verdade, a influência do passo, ó. Essa distância entre dois filetes. Quanto maior, né, em um mesmo parafuso, quanto maior o passo, menos filetes eu vou ter. Então, por exemplo, eu tenho um parafuso com 10 centímetros de corpo roscado ali, né? E tenho o passo de 1 centímetro. Então, eu vou ter ali dentro 10 filetes. Isso me proporciona uma quantidade de fixação, tá? Se eu tenho um passo menor nesse mesmo parafuso, 10 centímetros de corpo roscado, eu vou ter um passo de meio centímetro. Então, eu vou ter 20 filetes, né? Então, eu vou ter um acoplamento melhor. Não só o número de filetes, né? O acoplamento influencia, mas também o quanto um se assenta no outro, que é a altura do filete. Se ela for muito rasinha, eu tenho perigo, então, de um corpo correr sobre o outro, né? Então, aumentar a altura do filete também é algo importante ali. Bom, essas equações eu vou passar para vocês na próxima aula, tá? Que é a que a gente vai focar em fazer os cálculos de parafuso. Então, não se preocupem em anotá-los, depois eu passo para vocês direitinho, tá? Mas tem alguns padrões, tá? Como, por exemplo, o ângulo do perfil da rosca, na rosca métrica, é padrão 60 graus, tá? Como é que eu calculo o diâmetro menor de um parafuso? Aí eu tenho uma equação, tá? Quase todas as equações são em função de P, tá? Justamente porque P é o passo do parafuso, essa distância entre dois picos ou dois vales, tá? Podem perceber que em quase todas as equações, ó, diâmetro efetivo, folga entre a raiz do filete e da porca, é tudo em função de P. A altura do filete, o raio de arredondamento, são todas equações em função do P, do passo do parafuso. Tenho a rosca métrica fina, tá? Que é aquela que tem uma rosca um pouquinho mais fina que a padrão. Os cálculos são os mesmos, tá? A única diferença vai ser a angulação da rosca fina em relação à rosca normal. Mas nos cálculos, para calcular os diâmetros, os raios, as folgas, isso não faz diferença, tá? Na rosca fina, a gente calcula o passo em função de polegadas, tá? Não é um problema, a gente calcula tanto no sistema internacional quanto no sistema inglês, tá? Mas as equações já vêm em função de polegadas.
Essa aqui é uma tabelinha de seleção, tá? De roscas de parafusos. Só que a dessa apostila aqui eu achei ela um pouquinho mais antiquada. Tá vindo umas mais novas. Eu vou trazer para vocês umas mais novas. Como é que a gente faz, então, a seleção ali dos parafusos com umas tabelas, acho que mais atualizadas. Mas o material dessa apostila é bem bom. Então, por isso que eu trouxe ela para vocês. Bom, os parafusos, né, esses elementos de fixação, eles têm alguns padrões, tá? Ele tem ali partes pré-definidas, que é a haste, a parte roscada e a cabeça, tá? A cabeça, ela vai proporcionar um tipo de acionamento. Por isso eu tenho diferentes cabeças de parafuso. Cada geometria tem um intuito diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. Eu tenho alguns parafusos que têm o corpo totalmente roscado, enquanto outros têm uma parte roscada e outra parte lisa. Quando que eu uso um, quando eu utilizo o outro, tá? O corpo do parafuso, ele pode ser ou cilíndrico ou cônico, né? Ele pode vir todo com o mesmo diâmetro ou com uma geometria cônica. Há uma enorme variedade, né, de parafusos que podem ser diferenciados pelo formato da cabeça, pelo formato do corpo e pela ponta. Essas diferenças, né, determinadas pela função do parafuso, permite classificá-los em 4 grandes grupos, que são os parafusos passantes, parafusos não passantes, parafusos de pressão e parafusos prisioneiros, tá? Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles. O que são, então, os parafusos passantes? São aqueles que, de fato, atravessam de lado a lado uma peça que vai ser unida. Dependendo do serviço, esses parafusos, além das porcas, também vão precisar de arruelas, tá? E contraporcas, caso necessário. Os parafusos passantes apresentam-se com cabeça ou sem cabeça, né? São aqueles que eu tenho as 2 extremidades roscadas, né? E o interior ali eu vou ter uma partezinha lisa. Eu consigo colocar, então, 2 porcas nas 2 diferentes extremidades, tá? Algumas são necessários utilizar arruelas e algumas são necessários utilizar, por exemplo, contraporcas. Tem os parafusos não passantes, que são a maior quantidade de parafusos que a gente usa, que é aquele padrão, né? Eu vou ter do lado uma cabeça e do outro lado o corpo roscado, tá? O papel da porca, então, é desempenhar pelo furo roscado feito numa das peças a ser unidas. Tem os parafusos de pressão, tá? Eles são fixados por meios de pressão. A pressão exercida pelas pontas dos parafusos contra a peça a ser fixada, tá? Os parafusos de pressão podem apresentar cabeças ou não. E tem os parafusos prisioneiros, tá? São parafusos sem cabeças, com rosca em ambas extremidades, sendo recomendado nas situações que exigem montagem e desmontagem frequente, por exemplo. Nessas situações, o uso de outros tipos de parafuso acaba danificando, né, a rosca dos furos. As roscas dos parafusos prisioneiros podem ser diferentes ou de sentidos opostos também. Para fixarmos o prisioneiro no furo da máquina, utilizam-se ferramentas especiais, né? Caso não exista no momento aquela ferramenta, a gente pode improvisar com apoio de 2 porcas também, tá? Seguimos então um quadro de síntese com características de cabeças, do corpo, das pontas e com indicação de dispositivos e atarrachamentos, tá? Então, tem um quadro aqui que especifica mais ou menos as geometrias que eu tenho de cabeça e depois tenho os exemplos das utilizações de cada um, tá?
Formas de cabeça. Eu tenho aquela sextavada, né? O formato do corpo com a parede roscada do diâmetro igual à da não roscada, tá? As pontas normalmente são cônicas e o dispositivo de atarrachamento, né, também precisa ser sextavado. Eu tenho a opção também de formato de cabeça quadrado, tá? Com a parede roscada do diâmetro maior que a não roscada. Normalmente, quando eu tenho formato de cabeça quadrada, a parte lisa do meu parafuso, a não roscada, ela tem o diâmetro menor que a parte roscada. Posso ter também cabeça redonda, posso ter cabeça abaloada, posso ter cabeça cilíndrica, posso ter a cabeça escarreada, tá? E posso ter uma cabeça escarreada, mas também abaloada. Quanto ao tipo de parafuso, tá? Tem o parafuso sextavado, tem o parafuso sextavado com porca, tá? Esses são aqueles que podem ter a cabeça sextavada. Parafuso sextavada com rosca total, quando ele tem o corpo totalmente roscado, ou também quando ele tem parte do corpo roscada, parte lisa, mas também de forma cônica, tá? Tem os parafusos de cabeça cilíndrica com o sextavado interno, né? Em vez de ser o sextavado externo, vai ser o sextavado interno. Tem o parafuso de cabeça quadrada. Tem os parafusos de cabeça cilíndrica com fenda. Tem o de cabeça redonda com fenda. Posso ter os parafusos de cabeça cilíndrica abaloada com fenda. E posso ter com cabeça escarreada, né, aquele mais achatado, com fenda também. Parafuso de cabeça escarreada e abaloada com fenda. Parafusos sem cabeça com fenda. Parafusos de madeira de cabeça escarreada com fenda, que são aqueles que têm o corpo cônico. Parafuso sem cabeça com rosca total e fenda. Prego de cabeça escarreada, tá? Esses aqui, todos em comuns, eles têm a chave seccionadora como ferramenta em comum, tá? Quais são aqueles que podem ter o outro dispositivo de atarrachamento, tá? Parafuso de cabeça panela com fenda cruzada, parafuso de cabeça redonda com fenda cruzada, parafuso de madeira com cabeça escarreada, com fenda cruzada, para madeira também com corpo cônico, abaloado com fenda cruzada, e também tem os parafusos prisioneiros. Tenho de diferentes depois os parafusos de cabeça recartilhada e aquele de parafuso borboleta, né? Que é o método de atarrachamento é a partir da borboleta. Ao unir, então, com parafusos, qual o objetivo, né, de se unir peças a partir do dispositivo de fixação parafusos, né? Eu preciso levar em conta a profundidade do furo broqueado, né? Preciso levar a profundidade do furo roscado, né? Preciso levar em conta o comprimento útil, né, de penetração do parafuso. O que é o comprimento útil, tá, gente? Quando eu utilizo aqueles parafusos que tem parte do corpo liso, comprimento útil é só a parte roscada, né? A parte lisa, por mais que ela adentre a outra peça, ela não está proporcionando nenhum tipo de fixação. Então, ela não conta como área útil, né? E o diâmetro do furo passante também. Sobre o tamanho, né, dos parafusos, eles seguem um padrão, tá? Eu tenho o comprimento útil do meu parafuso, tá? E tenho a cabeça sextavada, ela segue um padrão. Normalmente, né, a sextavada, a largura dela é cerca de 1,7 o diâmetro do parafuso, tá?
E o comprimento maior do sextavado é cerca de 2 vezes o diâmetro do parafuso. Sobre aplicações gerais, tá? Em geral, o tipo de parafuso sextavado é utilizado em uniões que se necessita, né? Um forte aperto de chave de boca ou estria. Esse parafuso pode ser usado com ou sem rosca, tá? Para unir uma, 2 ou 3 peças. Parafusos sextavados internos, tá? Ele também tem um padrão de produção. Quais a aplicação dos tipos de parafusos sextavados internos também? Esse tipo de parafuso é utilizado em uniões que exigem um bom acabamento, tá? Em locais onde o manuseio de ferramentas é de difícil acesso ou falta de espaço, tá? É difícil utilizar esse tipo de parafuso, esse com sextavado interno, em lugares que eu preciso dar muito aperto, tá? Porque eu posso danificar esse sextavado aqui com facilidade. Então, tem que ser em aplicações que não exija tanto esforço, né? Mas ele tem um acabamento visual bem melhor que o sextavado comum, por exemplo. Aqui. Não, tá aqui, a aplicação dele. Parafusos de cabeças com fendas, então. O de cabeça escarreada chata, né, com fenda. Bom, são fabricados normalmente em aço inox, cobre, latão, tá? Esse tipo de parafuso ele é muito utilizado em montagens que não sofrem grandes esforços e onde a cabeça do parafuso não pode, né, exercer, passar sobre a superfície da peça, né? Então ele fica mais próximo à peça, né? Só que eu também não consigo utilizar ele em grandes esforços. Eu posso danificar essa fenda aqui. Em geral, quando eu preciso de grandes esforços, grandes apertos, né? Eu acabo utilizando a cabeça sextavada. Visualmente não é bonito, fica sobresaliente a minha peça, né? Mas eu tenho a possibilidade de um aperto maior. Nos de fenda, um lado positivo é que eu não fico uma sobressalência sobre a peça, né? Se eu tiver, então, uma pequena usinagem ali no meu orifício, ele consegue ficar paralelo com a peça. Esse tipo de parafuso, ele pode ter a cabeça também redonda, né? Ou abaloada. Quando ele tem redonda, tá? Qual é a aplicação dele? É muito empregado em montagens que não sofrem grandes esforços, né? Possibilita melhor acabamento superficial e são fabricados em aços, cobres e ligas, como latão também. Parafusos com rosca soberba para madeiras, que são aqueles de corpo cônico, tá? São vários os tipos de parafusos para madeira. São apresentados, por exemplo, com cabeça chata com fenda, com cabeça quadrada, com cabeça oval, tá? O que determina sempre a escolha do parafuso é a função, né? A quantidade de força que vai ser necessário, né? Se vai ter um grande esforço ou não. Quando eu estou trabalhando com grandes esforços, eu diminuo as minhas possibilidades. Eu acabo tendo que utilizar aqueles que normalmente não têm um acabamento tão bonito, como a cabeça quadrada, a cabeça sextavada, né? Os de fenda têm como benefício, né? Às vezes não ficar sobressaliente a peça, mas não me proporcionam grandes apertos, porque eu posso com facilidade danificar essa fenda aqui, tá? Então, é sempre um contraponto de acabamento com esforço. Deixa eu voltar aqui. Bom, pessoal, vamos ensinar nossa aula de parafusos aqui, tá? Eu tô muito fanha mesmo.
E na próxima aula eu vou trazer para vocês, vou mandar para vocês todo o material já com os cálculos do parafuso, tá? Vou mandar para vocês no final de semana, tá? Só para vocês já terem o material. E aí a gente vai fazer os cálculos juntos a partir da aula da semana que vem, tá? Deixa eu conferir os nomes de vocês aqui na aula. Anotei o Pedro, Charles, Rodrigo, Victor e Rogério. É isso? Anotei todo mundo? Quantos temos? 2, 3, 5. Tá? Vou mandar esse material de parafuso já. Vou mandar esse material de parafuso para vocês. Agora lá no nosso grupo. Tá? E a parte de cálculos de parafuso a gente começa na semana que vem, então. Tá bom, gente? Desculpa o horário da aula, vamos acabar um pouquinho cedo. Mas tá difícil a comunicação com vocês aqui. Tá? Tá, ok. Boa noite. Bom final de semana para Boa vocês. noite, boa noite. Bom final de semana. Boa noite. Obrigado.